Começar a gravação agora, tá? Vamos iniciar então a aula de hoje sobre a matéria de recursos ainda, né? Na aula anterior nós terminamos o recurso de apelação e conforme eu havia dito, na data de hoje nós vamos estudar sobre o crime, sobre o recurso de carta testemunhal. É um recurso de pouca utilização, tá? Mas ele, como é um recurso diferenciado, com prazos diferenciados, endereçamentos diferenciados, é necessário que a gente observe bastante detalhes sobre esse recurso, tá? Cuja previsão dele está contida no artigo 639 do Código de Processo Penal, ao artigo 646 do Código de Processo Penal, tá? E já falando um pouquinho da origem desse nome, né, desse recurso, carta testemunhável. Bom, a origem desse recurso, ele remonta à época do Império. Por que ele remonta à época do Império? Naquela ocasião, os juízes tentando ocultar ou proibindo que o escrivão não recebesse o recurso, o intuito dele era esse, né, que a parte não conseguisse interpor o recurso no prazo que a lei determinava, ele se ocultava para não receber o recurso. E aí o que a parte interessada em recorrer poderia fazer? E ela fazia à época. Ela pegava duas testemunhas para acompanhá-la até o cartório criminal. Se chegando lá no cartório criminal o escrivão recebesse, ela noticiava o fato. Se o escrivão recebesse a carta testemunhável, o recurso estaria resolvida a questão, tá? Agora, se o diretor não recebesse aquele recurso, o que a parte fazia? Ela utilizava-se dessas duas testemunhas que presenciaram o ocorrido e a parte noticiava ao tribunal. E aí o que o tribunal fazia? O tribunal avocava esse recurso para ser apreciado pelo próprio tribunal. Tá certo? Então, daí o nome de carta testemunhável, que até hoje o nome não mudou, o recurso é esse, carta testemunhável. Então, a natureza jurídica da carta testemunhável é que se trata um verdadeiro recurso. Há pouquíssima discussão doutrinária, mas não trata de um recurso, é um meio administrativo, o qual você vai fazer que há um erro em procedendo, o tribunal vai resolver isso aí, mandar com que o recurso possa subir, tá? Mas não prevalece esse entendimento, prevalece que é um verdadeiro recurso, onde se você vai impugnar aquela decisão, visando o quê? Uma reforma, né? Naquela decisão do juiz, que ou ele denegou o recurso, ou embora ele tenha admitido o recurso, ele obsta o seguimento do recurso para a instância superior. É isso que diz o artigo 639, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, carta testemunhável. Então, nós já falamos que a natureza jurídica é um verdadeiro recurso. Agora, nós não podemos deixar de falar que trata-se de um verdadeiro recurso, mas subsidiário. Por que ele é subsidiário? Se existir outra forma ou outro recurso cabível para você impugnar aquela decisão, você não pode utilizar a carta testemunhável, porque ela tem essa característica de ser residual, de ser subsidiária. Tá certo? Isso é importante já ficar gravado e eu vou exemplificar. Já falei isso em outras ocasiões, em outros estudos anteriores. Por exemplo, o juiz ele denega a sua apelação.
Ah, por qualquer motivo, por ser intempestiva, por não ter interesse, por não ter legitimidade, ele reconhece a existência de qualquer um dos pressupostos processuais e vai denegar o seu recurso de apelação. Bom, então está lá no artigo 639.1 que caberá à carta testemunhável todo juízo que o juiz denegar o recurso. Juiz de primeiro grau, denegar o recurso. Então, nesse caso, caberia carta testemunhável? Não. Por que não caberia carta testemunhável? Porque o artigo 581, inciso 15º, diz: da decisão que denegar a apelação, o recurso correto é recurso em sentido estrito. Tá? Então, tá vendo como ela tem uma característica de ser subsidiária? A lei está dizendo, dentro daquele requisito de cabimento, o recurso está previsto em lei, e ser adequado, o recurso adequado e cabível nesta hipótese é o recurso em sentido estrito, quando o juiz denegar a apelação. Agora, qual o recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Aí o juiz denega o seu recurso em sentido estrito. Qual o recurso cabível? Denegar o recurso ou, embora admiti-lo, obsta seguimento para a instância superior. É nessas duas hipóteses que cabe a carta. Então, denegou a apelação, cabe reze. Se o juiz não admitir o seu reze, aí sim, carta testemunhável. O juiz não admitiu o reze. Ou, embora ele admita o reze, ele obsta seguimento. Ele não remete o reze para a instância superior. Também é o caso de propositura da carta testemunhável. Certo? Agora, é um entendimento que, no que se refere ao recurso de apelação, vamos imaginar que o juiz recebeu a apelação. Recebeu. Depois ele não envia ela para o tribunal, não que haja uma desistência ou deserção, mas ele recebe, porém não manda para o tribunal o recurso de apelação. Qual o recurso cabível nessa hipótese? A lei não fala reze, a lei só fala o reze quando denegar a apelação. Nesse caso, o juiz não denegou a apelação, ele recebeu a apelação. Porém, ele obstou o seguimento da mesma à instância superior. Nesse caso, então, o recurso correto seria carta testemunhável com fundamento no inciso 2 do artigo 639 do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, ele é subsidiário. Tá? Agora, vamos imaginar que o juiz da execução denega, não admite o agravo à execução. Por qualquer motivo. Não tem motivo certo. O juiz pode estar errado, você está certo. Ele fala que é intempestivo, mas é tempestivo o recurso. Você está correto. Ele que está errado, o juiz. Qualquer motivo que ele não admitir o seu agravo, também cabe carta testemunhável. Ou ele, embora ele admite o agravo, ele obsta seguimento do agravo para o tribunal. Seja o Tribunal de Justiça no âmbito estadual, seja o Tribunal Regional Federal no âmbito federal. Então, nesse caso, o recurso cabível é a carta testemunhável. Por que cabe no agravo a carta e não só quando denega o recurso em sentido estrito ou quando ele obsta seguimento no recurso de apelação? Tá? Porque antes de 84 nós não tínhamos agravo. E o agravo guarda uma similitude em relação ao recurso em sentido estrito. Tanto que o procedimento do agravo é o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito, porque o legislador na execução não falou qual que é o procedimento do agravo. Então entende-se que ele deve seguir o mesmo rito do recurso em sentido estrito. Então, se o juiz da execução denegar o seu agravo, ou, embora admitir o agravo e obstar seguimento para a instância superior, o recurso cabível é a carta testemunhável. Tá certo? Olha a importância desse recurso, então. É uma das formas de que mandar o quê? Subir esse recurso. Agora, vamos imaginar que o juiz indefere os seus embargos declaratórios, indeferiu liminarmente os embargos declaratórios. Cabe carta testemunhável? Não, porque os embargos declaratórios ele é endereçado ao juiz de primeiro grau e não ao tribunal.
Então, se o juiz indeferiu os seus embargos declaratórios, resta você, se for de uma sentença condenatória ou de uma sentença absolutória, resta a parte interessada alegar aquela omissão, aquela obscuridade ou contradição ou ambiguidade em preliminar do recurso de apelação. Tá? Então, esse é o procedimento se o juiz indeferir liminarmente seus embargos declaratórios ou negar provimento. Você vai alegar aquela matéria objeto dos embargos em preliminar do seu recurso. Se for sentença condenatória ou sentença definitiva ou com força definitiva, ou sentenças proferidas pelo tribunal do júri, né, você vai alegar essa omissão, contradição ou dúvida, cujos seus embargos foram julgados improcedentes ou sequer foram admitidos, né, você vai alegar em preliminar do recurso de apelação para que o tribunal possa analisar. Tudo bem? Tranquilo? Carta testemunhada. Só um detalhe que vocês precisam ficar atentos, quando nós falamos que ela é subsidiária, por quê? Ela só tem cabimento em primeiro grau de jurisdição. Você só pode entrar com carta testemunhada quando o comportamento for do juízo de primeiro grau. Então, o juiz de primeiro grau não admite o recurso, ele denega o recurso, ou embora admitindo o recurso, ele obsta seguimento deste recurso. Em segundo grau, não cabe carta testemunhada em nenhuma hipótese. Mas aí vocês vão falar, não, professor, mas aqui está falando aqui se denegar o recurso extraordinário, se secretário do tribunal, tudo que estiver nesse artigo 639 ao artigo 646 do Código de Processo Penal, que fala em secretário do tribunal ou recurso extraordinário, não tem aplicabilidade. Por quê? Isso já existiu quando o recurso extraordinário era previsto no Código de Processo Penal. Hoje, das decisões que denega o recurso especial ou extraordinário pelo presidente do tribunal recorrido, ou seja, pelo presidente do Tribunal de Justiça ou pelo presidente do Tribunal Regional Federal, o recurso cabível é agravo de decisão denegatória de recurso especial extraordinário. Antes falava que caberia carta testemunhada. Então, hoje não cabe mais. Então, tudo que estiver falando nesses artigos que eu me reportei, o artigo 639 ao 646 do Código de Processo Penal, tudo que estiver mencionando recurso extraordinário, ao invés de escrivão, fala secretário do tribunal, vocês podem riscar que não tem aplicabilidade. Porque se o tribunal não admite, o presidente do tribunal recorrido, é ele que faz o primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial extraordinário. Se ele não admite, você vai agravar, e esse agravo chama agravo nos próprios autos. Antes era agravo de instrumento. 2010 para cá não é mais agravo de instrumento, é agravo nos próprios autos, hoje previsto no artigo 1042 do novo Código de Processo Civil, que está previsto também o recurso especial extraordinário, todo o processamento dos mesmos lá no novo Código de Processo Civil. Então, fala que da decisão que não admitir recurso especial extraordinário pelo presidente do tribunal recorrido, você vai impugnar através de agravo nos próprios autos, chamado de agravo contra decisão denegatória de recurso especial ou recurso extraordinário. Tá bom? Agora, por exemplo, se o tribunal indeferiu liminarmente os seus embargos declaratórios, aí é lá no tribunal, embargo de segundo grau. Primeiro grau eu já falei qual é a solução. Segundo grau, em decisão monocrática, o tribunal, o relator indeferiu os seus embargos declaratórios. O recurso cabível aí é recurso interno, né? Agravo regimental. Toda decisão monocrática de segundo grau que causar gravame à parte, é possível você interpor o agravo regimental, ou seja, está previsto no regimento interno do tribunal. Tá certo? Ele indeferiu liminarmente os embargos infringentes. Isso se for em decisão monocrática. Se for decisão colegiada que não conheceu os seus embargos infringentes, aí recurso especial extraordinário ou ambos. Eu falo em agravo regimental toda vez que houver
uma decisão monocrática proferida em segundo grau. Toda vez que uma decisão monocrática em segundo grau, ou em terceiro grau, em quarto grau, jurisdição também está previsto no regimento interno do STJ e do STF, decisão monocrática que causar agravame à parte, cabe agravo regimental, ou seja, é um agravo que está previsto no regimento interno do respectivo tribunal. Tudo bem? Até aí? Então, feita essa questão solucionada essa questão do recurso extraordinário, que é importante e também fique bem claro que não tem aplicabilidade aí nesses dispositivos, aí vocês podem riscar, tá certo? Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Então vamos continuar. Alguma dúvida? Pois não. Eu estou te falando que tudo que tiver escrito recurso extraordinário você risca. Tudo. Se tiver em todos os artigos, você risca. Não está, mas eu exemplifiquei, então não tem dúvida. Tudo que falar em recurso extraordinário não tem aplicabilidade. Do artigo 639 ou do artigo 646, então não tem nenhuma dúvida. Tá bom? E toda vez que falar secretário do tribunal, está falando em carta testemunhável no tribunal. Não cabe mais carta testemunhável no tribunal. Não tem aplicabilidade. E isso é quando o tribunal denegava o recurso extraordinário, você entrava com carta testemunhável. Hoje não existe mais isso. Hoje, se o tribunal denega o recurso extraordinário, o recurso cabível é agravo nos próprios autos, artigo 1042 do novo Código de Processo Civil. E há muito tempo não existia isso, desde 94, quando houve a primeira reforma do agravo, era agravo de instrumento e não carta testemunhal. É que essa é a redação original do Código de Processo Penal. Por isso que ainda consta isso nesse artigo, nesses artigos que eu referenciei. Porque é a redação original do Código. De lá para cá muita coisa mudou, os recursos de segundo grau. Tá bom? É lógico que numa reforma isso tudo vai desaparecer. Certo? Então vamos lá. Bom, por nada. Qual que é o prazo que você tem para interpor a carta testemunhal? Bom, o prazo, de acordo com a lei, né, de acordo com os artigos que nós estamos estudando, o prazo será de 48 horas. Você vai ter o prazo de 48 horas a partir da ciência da decisão do juiz que denegou o recurso ou obstou o seguimento ao recurso para a instância superior. Então, o prazo é de 48 horas. Aí vem a pergunta: o que é um prazo de 48 horas? 48 horas é a mesma coisa que 2 dias? Ou não? O que vocês acham? Então é 48 horas. Se eu tomei ciência às 4 horas da tarde de um dia, vai vencer no outro dia às 4 horas da tarde de outro dia. Ou eu posso protocolar até às 6 horas da tarde. Ou às 19 horas, que é o horário do expediente. Ou até meia-noite, que é o processo eletrônico, se for o caso. Então, para dirimir essa questão, inicialmente, quem tem alguém com vadimeco aí? Aberto aí? Vamos lá. Artigo 132, parágrafo 4º do Código Civil, o que ele diz? Parágrafo 4º. Civil. Parágrafo 4º. E aí? Então, nós deveremos fazer uma interpretação analógica, irmos até o Código Civil e dizer que o prazo, então, ele é contado por hora, de minuto a minuto. Mas no processo penal não tem esse entendimento, nem na doutrina, nem na jurisprudência. Por quê?
você deve contar o prazo desde que seja mais favorável à defesa. Não seria justo, imagina, a defesa ficar esperando lá no fórum a decisão do juiz para que a partir daquela hora ele tenha tantas horas para propor. Não. 48 horas para nós no processo penal significa 2 dias. Em prol ao princípio da ampla defesa. Se você contar 2 dias, por exemplo, no processo eletrônico, no segundo dia eu posso protocolar até a meia-noite no processo eletrônico. Se é o processo físico, eu posso protocolar até o horário de funcionamento do fórum. Se funciona até às 19 horas, eu posso ir lá protocolar até às 19 horas. Mas a 48 horas está dando aqui 8 horas da manhã, então eu tenho que protocolar 8 horas da manhã? Não. O prazo, então, para nós, no processo penal, por ser mais favorável ao princípio da ampla defesa, que é uma garantia constitucional, ele deve ser contado em dias, então 2 dias. Agora, se isso cair num concurso público, numa prova objetiva, falar que é 48 horas, 2 dias, 36 horas ou 12 horas, vocês devem responder o que está na lei. A lei fala em 48 horas. Né? Mas se pedir para vocês explicarem esse prazo do processo penal, conforme os dizeres do Código Civil no artigo 132, parágrafo 4º, aí vocês vão dar essa explicação que eu acabei de dizer para vocês, que o prazo deve ser contado em dias, tendo em vista que isso é mais favorável ao recorrente e atende o comando constitucional, que é o princípio da ampla defesa, que é uma garantia estampada aí no artigo 5º da Constituição Federal. Tá certo? Tudo bem? Entendido sobre isso? Sobre o prazo? Está lá no artigo 640 do Código de Processo Penal, o prazo de 48 horas, que para nós significa 2 dias para efeito prático, conforme eu já referenciei. Tudo bem? Bom, agora vamos falar o seguinte, o endereçamento. Para quem que você endereça a carta testemunhada? Bom, nós só falamos que ela tem cabimento em 1º grau. Ela vai ser julgada em 2º grau. Mas ela só tem cabimento você interpor contra a decisão proferida pelo juiz de 1º grau. Juiz de 1º grau? Mas o juiz de 1º grau denegou a sua... O que adianta você interpor a carta testemunhal? Ele vai falar para você assim, não, denego também, já deneguei o recurso em sentido estrito. Ou eu obstei o seu recurso de apelação, eu não vou mandar ele para o tribunal, ou eu deneguei o seu agravo, ou vou obstar o segmento do seu agravo. Ele vai falar, não, eu também na sua carta testemunhal indefiro, vai ficar parado aí. E aí, o que você faz? Então, justamente isso, porque lembra daquele exemplo quando o juiz se ocultava, que você ia até no cartório? Então, hoje, é lógico que você não precisa levar testemunhas, né? Por isso o nome carta testemunhável. Mas você endereça a sua carta testemunhável ao diretor do cartório, ao escrivão. Aí fala o escrivão, hoje nós tratamos o diretor do cartório. Cada cartório criminal responsável por o andamento de uma vara, né, que o juiz que administra o andamento dos processos, mas ele tem um encarregado ali que é o diretor, é o funcionário público que comanda o cartório. Então, esta carta testemunhável, ela é endereçada ao escrivão. Você não endereça ela ao juiz, porque o juiz já indeferiu. Você endereça a ele, ele mantém o indeferimento, pronto, não resolve sua questão. Então, você endereça a ele no prazo de 2 dias para nós, e na lei 48 horas, nós já explicamos essa questão, e o escrivão, o diretor do cartório, ele é obrigado a passar um recibo que está recebendo a sua carta testemunhal sob pena de suspensão de 30 dias. E o próprio juiz pode aplicar essa pena e nomear um substituto. E se esse substituto incorrer na mesma falta, será também penalizado. Tá certo? Então, você endereça ao escrivão, ao diretor do cartório, ele vai passar um recibo para você que está recebendo a sua carta, tá certo? Mas e aí daí? Como que funciona a partir de então? Ele recebeu a carta. Bom, primeiro,
você vai ter que instrumentalizar a sua carta, não vai? Por quê? Vamos imaginar, assim, o caso prático. Denegou a apelação. Artigo 581, inciso 15º. Denegou a apelação. Você vai interpor o rese. O juiz não admite o seu rese, fala que é intempestivo, fala o que ele quiser. Você discorda dele e interpõe a carta testemunhável ao diretor. Mas aí o seu recurso em sentido estrito vai subir? Ou ele vai continuar parado? Você não vai utilizar esse recurso, que é a carta testemunhável, endereçado, interposto perante o diretor do cartório, cujas razões serão endereçadas ao tribunal? Para o tribunal, chegando a carta lá, o tribunal vai julgar a carta. Ele vai falar assim: não, você está certo. Manda subir o recurso em sentido estrito que está obstado lá em primeiro grau. Então, você vai ter que instrumentalizar a sua carta. Você vai ter que formar um instrumento. Então, se o processo não é grande, tira cópia de tudo. Fala: ó, estou instrumentalizando a carta testemunhável com os seguintes documentos. Você elenca quais os documentos que você quer que formem a sua carta. Porque se o processo for de ação penal pública, não terá custas, né? Mas se for de ação penal privada, você tem que recolher as custas das cópias que serão extraídas. Porque você tem que formar um instrumento. Porque toda apelação e todo o recurso em sentido estrito, o recurso em sentido estrito, vão ficar obstados em primeiro grau. A carta testemunhável servirá para fazer com que o tribunal julgue a carta e mande subir o recurso em sentido estrito, né, que foi utilizado tendo em vista que o juiz denegou a sua apelação. E aí ele não mandou o recurso em sentido estrito para o tribunal. Aí você usou a carta para fazer subir o recurso em sentido estrito. Mas essa carta tem que chegar lá no tribunal o quê? Com todos os documentos. Como o tribunal vai analisar se você entrou com a carta no prazo de 48 horas, no prazo de 2 dias? Não tem que ter uma certidão da intimação dessa decisão? Tudo isso vai ter que constar. Qual a decisão do juiz que não admitiu o seu recurso em sentido estrito? Cópia dessa decisão. Cópia da denegação da apelação. Todas essas cópias devem instruir a sua carta testemunhável. É como se você fosse formar um agravo de instrumento lá no tribunal. Só que a carta você endereça ao diretor do cartório. O agravo você endereça ao presidente do tribunal diretamente. Mas você tem que montar esse instrumento, porque tudo vai ficar lá em primeiro grau. Vai ficar a apelação, vai ficar o processo, vai ficar o recurso em sentido estrito. Só vai subir a carta testemunhável que você interpôs. Então você tem que instrumentalizá-la. Você tem que anexar a ela as peças principais do processo para que o tribunal verifique os requisitos de ordem objetiva e subjetiva da carta testemunhável. Tá certo? Tudo bem? Senão ele nem conhece a sua carta. Ele vai falar: não conheço a carta testemunhável. Se for decisão monocrática, agravo regimental. Tudo bem nesse aspecto? Então você vai ter que instrumentalizar, formar um instrumento, tá certo? Bom, mas aí, como que se processa a carta testemunhável em primeiro grau? Eu interpus, mas pedi para formar um instrumento. O diretor do cartório me passou um recibo. Tudo bem, eu garanti o prazo, eu estou inconformado que o juiz não admitiu o rese, ou não admitiu o agravo à execução, se for o caso, tá? Mas e aí? Como que é o procedimento? Que para por aí? Quem lê o artigo 643, por favor, do Código de Processo Penal? Ó, aí você pode parar porque não tem cabimento. Não tem aplicação, pode riscar isso aí. Recurso extraordinário não tem nada a ver mais, risca aí. Tá bom? Obrigado. Então, nesse caso, aplica-se, a lei diz o quê? Aplica-se o artigo 588 ao artigo 592. O que diz o artigo 598 ao artigo 592? O processamento é o mesmo procedimento do rese.
Então, ó, você extraiu o instrumento. Você tem um recibo lá que você interpôs a carta, extraiu o instrumento, formou o instrumento. O que o juiz vai fazer? Intime-se a parte para apresentar as razões no prazo de 2 dias. Intime-se a parte contrária para apresentar as razões. O juiz vai informar, também no prazo de 2 dias. E depois o juiz poderá, aqui que prestem atenção, aqui tem o efeito regressivo também, como tem no RES. O que o juiz pode fazer? Ora, realmente essa pessoa que interpôs aqui, a parte que interpôs a carta testemunhável, está correta, eu vou me retratar e vou receber o RES. Pronto, resolveu o problema. Acaba por aí. Então o juiz deve fazer essa possibilidade de retratação, tá? Dizendo, se ele mantém a decisão que não admitiu o RES, por qualquer motivo que seja, que ele alegou, que você discordou dele, por isso que você entrou com a carta testemunhável, ele pode manter ou ele pode reformar. Se ele reformar, acabou, não precisa da carta, ele vai remeter o RES, perdeu o objeto da carta. Ele remete o RES para o tribunal analisar. Certo? Então esse é o procedimento do artigo 588 ao artigo 592. É aquele mesmo procedimento do recurso em sentido estrito. É o mesmo procedimento. Tanto que o artigo 643, ele faz referência ao artigo 588, ao artigo 592, ou seja, tudo que se aplica em relação ao RES deverá ser aplicado em relação à carta testemunhável também. Tá certo? Tudo bem? O juiz pode se retratar ou não. Pois não. Se não, o juiz vai ter ciência, tanto que ele pode se retratar. Ele pode se retratar. Ele pode modificar a sua própria decisão anterior em sede de juízo de retratação. Se ele manter a decisão, o processo será remetido. O diretor é obrigado a remeter o processo para o tribunal, sob pena de, se ele não o fizer, você vai relatar isso ao tribunal e o tribunal vai avocar a sua carta testemunhável. Tá? Ele vai avocar a sua carta testemunhável, ele vai buscar, mandar subir a sua carta testemunhável. Se você comunicar o fato, vamos imaginar que você entra com a carta testemunhável, não adiantou nada, porque a carta testemunhável também ficou parada em primeiro grau. O que você faz? Então você vai comunicar e comprovar tudo isso para o tribunal, e o tribunal poderá então avocar a sua carta testemunhável para ser analisada. Sim, porque o juiz já denegou o recurso em sentido estrito. Se você entra com a carta dizendo que ele está errado, que ele deveria ter recebido o recurso em sentido estrito, ele vai manter o mesmo entendimento. Então, por isso que você endereça ao diretor. O diretor é obrigado a remeter, mas o juiz pode se retratar. O juiz, em virtude de tudo que aconteceu ali, toda a explicação na carta das razões e contra-razões, o juiz pode se convencer que ele errou. Se ele errou, ele fala, não, tá certo, eu acho que eu deveria ter recebido o recurso em sentido estrito, então eu vou modificar minha decisão. Pronto, resolveu o problema, ele manda subir o RES. A carta não é, o objetivo dela não é para subir o RES, ou para subir o agravo de execução, ou para subir a apelação, quando o juiz conheceu a apelação, porém obstou o seguimento dela à instância superior. Então, se o juiz modificar, perde o objeto da carta testemunhável. Ele simplesmente remete o recurso que não foi recebido ou o recurso que foi denegado, que foi obstado o seguimento para a instância superior. Tá? Esse é o procedimento normal da carta. Tá? Então, o procedimento fala do artigo 643. É idêntico ao que nós estudamos ao RES. 643 remete ao 588, a artigo 592 do Código de Processo Penal. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos falar agora de uma questão interessante, que vai repercutir também no que nós falamos até agora. Então, vamos imaginar que a carta chegou lá no tribunal, carta testemunhada. Chegou lá no tribunal. Ela é distribuída normalmente. Qual que é o procedimento dela no tribunal? A gente sempre fala o procedimento do recurso em segundo grau, né? Qual que é o caminho que ele faz?
O caminho da carta testemunhável é o mesmo caminho do recurso denegado. Qual foi o recurso denegado? Foi o reze? Então lá no tribunal a carta vai seguir o mesmo caminho do reze. O recurso denegado foi o agravo à execução. Lá no tribunal a carta vai seguir o mesmo caminho do agravo à execução, que é o artigo 645 do Código de Processo Penal. É isso que eu acabei de falar? Então, se o denegado foi o reze, você entrou com a carta, chegando a carta lá no tribunal, ela vai seguir o procedimento de qual recurso? Do recurso que foi denegado. Qual recurso que foi denegado? O reze. O recurso denegado foi o agravo. A carta chega lá no tribunal. Chegando lá no tribunal, ela vai seguir qual procedimento? Do agravo, que foi o recurso que foi denegado. Certo? Tudo bem? Bom, vamos lá então. Chegando lá no tribunal, ela vai seguir o mesmo, vai ser distribuído, vai ter um relator, e vão julgar a sua carta testemunhal. Se não for o caso de indeferimento liminar e decisão monocrática, que aí cabe agravo regimental, mas vamos lá, os 3 desembargadores vão julgar a sua carta. Vão julgar a sua carta testemunhal. Primeiro, aquele juízo de prelibação. O relator pode falar, apresente os requisitos subjetivo e objetivo, conheço a carta testemunhal. Vamos analisar agora o mérito da carta testemunhal. Quais são as 2 decisões que o tribunal pode dar? Quais são as 2 decisões? Admito a carta, dou provimento à carta, e qual que seria a consequência quando ele dá provimento à carta? Vamos lá, isso é importante. Dou provimento à carta, manda subir o recurso que foi denegado. Qual recurso que foi denegado? Reze. Então, se ele deu provimento à carta testemunhável, ele está dizendo o quê? É para subir o reze. Se ele deu provimento à carta testemunhável de um agravo à execução, o que ele estava dizendo? Manda subir o agravo à execução para ser julgado lá no tribunal. Ou ele pode simplesmente denegar a carta. Denego a carta, acho que a decisão de primeiro grau está acertada, eu denego a carta testemunhável. Aí você vai, se for decisão de última instância, você vai, recurso especial, recurso extraordinário nesse caso. Agora, preste atenção, é o mais importante. É o mais importante. Lembra que eu falei para vocês tirar cópia de todo o processo, se não for um processo grande, para instruir a sua carta testemunhável? Lembra que eu falei isso? Por que eu disse isso? Olha a importância disso. Se você instruiu a sua carta testemunhável com todos os documentos necessários, ou vamos imaginar de capa a capa, chegando lá no tribunal, se a carta tiver devidamente instruída, e o tribunal analisar a carta e der provimento à carta, ele já vai julgar aquela carta testemunhável como se fosse o próprio recurso denegado. Então ele já vai julgar a carta como se fosse o próprio recurso em sentido estrito, mandando subir a apelação que foi obstada lá em primeiro grau. Ou ele já vai julgar a carta como se fosse o próprio agravo, dando provimento ou negando provimento ao agravo. Ele já julga o próprio mérito do recurso denegado. Preste atenção nisso. Isso não é uma coisa incomum. Por quê? O que acontecia? Uma parte histórica, só para vocês entenderem. Quando cabia agravo de instrumento de recurso extraordinário e recurso especial, quando o presidente do tribunal recorrido negava a admissibilidade ao recurso extraordinário, você entrava com agravo de instrumento onde? Lá no STF. Você tinha que formar todo o instrumento, tirar cópia de todo o processo ali. Se o agravo tivesse devidamente instruído, o agravo de instrumento, o STF julgava aquele agravo como se fosse o próprio recurso extraordinário. Por quê? No agravo tem todos os elementos que capacitavam o STF julgar aquele agravo como se fosse o próprio recurso extraordinário. Mesma coisa era no recurso especial quando você entrava com agravo de instrumento. Então aqui é a mesma coisa. Se a sua carta contém todos os elementos necessários, está devidamente instruída, o tribunal vai julgar a sua carta como se estivesse julgando o próprio reze, como se estivesse julgando o próprio agravo. E esse é o teor do que diz o artigo 644 do Código de Processo Penal, quem pode fazer a leitura.
méritos. Já julgará o mérito, não é isso? Não é isso que eu acabei de exemplificar? Então, se a carta estiver devidamente instruída, o tribunal já vai julgar a sua carta como se fosse o próprio recurso denegado, ou seja, a sua carta transformará no próprio recurso denegado, porque ela já está instruída. O tribunal tem todos os elementos para que ele possa julgar diretamente o rese e não falar assim, ó, dou provimento à carta, manda subir o rese. Ele fará isso quando a sua carta não estiver instruída. Aí não tem como ele julgar o rese. Aí ele só fala assim, ó, dou provimento à carta, o juiz está errado, manda subir o rese. Dou provimento à carta, o juiz está errado, manda subir o agravo de execução para me julgar. Agora, se a carta estiver devidamente instruída, ele já julga o agravo, já julga a carta como se fosse o próprio agravo, já julga a carta como se fosse o próprio recurso em sentido estrito que foi denegado pelo juízo de primeiro grau. Isso é o teor do artigo 644 do Código de Processo Penal. Agora, isso é importante porque tem uma repercussão em segundo grau. Né? E aí nós já estamos falando dos recursos de segundo grau. Qual o recurso cabível quando a sua carta não está instruída? Presta atenção. Sua carta não está instruída, mas o tribunal dá provimento à sua carta e está instruído suficientemente para ele analisar se deve subir ou não o recurso. Mas não está instruída completamente que possa habilitá-la a julgar como se fosse o próprio rese ou o próprio agravo. Mas ela está instruída basicamente para ele entender se o juiz está certo ou não e não admitir o rese ou o agravo. Tá? Por 2-1, decisão não unânime, desfavorável ao réu, o tribunal nega provimento à sua carta testemunhal. Qual o recurso cabível? Não unânime, desfavorável ao réu, nega provimento à carta testemunhal. Não, nesse caso, justamente essa era a pergunta, eu acreditava que vocês iriam responder isso, mas não, porque não cabe embargos infringentes de carta testemunhável nesta exemplo que eu dei. Sabe quando caberia? Quando ele julgar a carta como se fosse o próprio recurso denegado. Qual foi o recurso denegado? Foi o rese. Então, se a carta estiver devidamente instruída, ele julga a carta como rese, não é isso que diz o 644? Então, de rese cabe embargos infringentes ou de nulidade? Cabe. Então, se ele julgar a carta nos termos do artigo 644, julgando ela como se fosse o próprio recurso denegado, aí caberia embargos infringentes. Se ele só julga a carta mandando subir o rese ou mandando subir o agravo, não cabe embargos infringentes se for não unânime desfavorável ao réu. Aí você vai através do recurso especial extraordinário ou ambos. Agora, se ele julgar a carta nos termos do 644, como se fosse o próprio recurso denegado, ou o rese, ou o agravo, nesse caso, sim, aí caberia obrigatoriamente embargos infringentes ou de nulidade, se você quisesse recorrer do especial ou extraordinário. Porque se você não interpõe os embargos infringentes nesse julgamento da carta nos termos do 644, você não teria decisão de última instância a possibilitar o julgamento de recurso especial extraordinário. Tá certo? Então, esse é o procedimento recursal que deve ser observado. Tá? Então, por isso que eu falei, carta devidamente instruída, você ganha tempo. Se ela não tiver devidamente instruída, presta atenção, o tribunal vai falar, subam o rese, que eu vou julgar o rese. 6 meses para julgar o rese. Se a sua carta está devidamente instruída, o tribunal já julga a carta como se fosse o rese. Não vai ter outro julgamento de rese. Ele já julgou ela como se fosse o rese, porque está devidamente instruída. Ele tinha todos os elementos para apreciar se o juiz acertou ou não quando não admitiu o rese, ou embora admiti-lo, obsta o segmento para a instância superior. Certo? Então esse artigo 644 é importantíssimo, porque ele dá reflexo na possibilidade de propositura de embargos infringentes ou não. Se não for na forma do 644, não cabe embargos infringentes e carta testemunhável. Agora, se ela for julgada nos termos do 644, julgando o próprio mérito do recurso denegado, qual que é o recurso denegado? Ou é o agravo ou o rese. Aí, nesse caso, cabe embargos infringentes. Tá? Alguma discussão que o agravo não caberia por faltar previsão legal, mas no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo está previsto no regimento interno que cabe embargos infringentes em agravo à execução. Tá certo?
Mas a doutrina diverge, fala, ó, só cabe embargos infringentes de apelação ou de recurso em sentido estrito, só. Não, mas aí a doutrina majoritária fala, não, cabe também no agravo e execução, embargos infringentes, porque antes de 84 não tinha agravo. Ele tem a semelhança do rez, ele foi criado, tanto que o procedimento do agravo e execução é o procedimento do rez, porque a lei de execução não fala qual que é o procedimento do agravo. Então entende-se que é o mesmo procedimento do rez. Por isso que cabe embargos infringentes de agravo e execução, cabe embargos infringentes de apelação, cabe embargos infringentes de recurso em sentido estrito e cabe de carta testemunhável quando ela estiver devidamente instruída nos termos do artigo 644. São as 4 hipóteses de cabimento de embargos infringentes. Agora, se sua carta não está instruída, o tribunal pode falar: nego provimento à carta ou dou provimento à carta. Ou por decisão não unânime, desfavorável ao réu, ele nega provimento à carta. Não cabe embargos infringentes. Qual o recurso cabível? Ou especial, extraordinário ou ambos. Porque a carta não está instruída. Então, o recurso a ser apreciado lá, só a carta, que poderia mandar subir o rez ou o agravo ou não. Daí o motivo de você instruir a sua carta testemunhada, que eu já recomendei desde o início. Certo? E por último, a carta testemunhável terá efeito devolutivo? Devolve a matéria para o tribunal ser apreciado, essa é a regra de todos os recursos. Suspensivo. O próprio artigo 646 diz que a carta testemunhável não terá efeito suspensivo. 646 do Código de Processo Penal. Tá? É o último artigo a ser estudado da carta testemunhável. Não cabe efeito suspensivo. Ou seja, vamos imaginar que você entrou... presta atenção, para vocês entenderem por que não cabe efeito suspensivo. O juiz indeferiu um requerimento de prescrição. Processo de conhecimento. O processo está em andamento, você faz uma petição. Excelência, já ocorreu a prescrição. O juiz fala, indefiro. Você entra com o rez. Ele não admite o rez. Você entra com a carta testemunhável. A carta testemunhável vai suspender o andamento do processo? Porque se entrou com a carta testemunhável, tendo em vista que o juiz denegou o seu rez, não suspende. Não tem efeito suspensivo a carta testemunhável. O processo continua tramitando. Tá certo? Não tem efeito suspensivo. Tá? Agora, pois não. Não suspende assim, a partir do momento que você interpõe a carta testemunhável, não paralisa o processo em primeiro grau, ele continua andando o processo, não paralisa. Chegando a carta lá no tribunal, o tribunal vai falar assim, ó, suba o rez, vai paralisar o processo lá que indeferiu a prescrição? O juiz não pode marcar audiência, não pode ir até a sentença? Pode, lógico que pode. Então a carta não suspende o julgamento. Aí se o tribunal julgar a carta como se fosse o próprio rez, falar, não, realmente julga o mérito da carta como se fosse o próprio rez e reconheça a prescrição. Aí extingue o processo. Extingue o processo. Ou ele não reconhece, fala, não, o juiz está certo, não ocorreu a prescrição, julga a carta como se fosse o próprio rez, mas nega o provimento. O processo continua andando como estava. Então não tem efeito suspensivo. Isso não tem discussão, porque o próprio artigo 646 fala que a carta não tem e não terá efeito suspensivo. Tá? O efeito regressivo, sim. Quando você entra com a carta, após as razões e contra-razões, surge a possibilidade do juiz se manifestar dizendo, olha, estou me retratando. Eu não havia recebido o recurso em sentido estrito, agora com esses argumentos lançados pela parte na carta testemunhável, estou recebendo o recurso em sentido estrito. Tá? Então ele está fazendo o juízo de retratação. Efeito regressivo. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo sobre carta testemunhal? Pois não. Sim. Sim. Sim, sim. Sim, o mesmo rito. Aí segue o rito da apelação.
610 se for apelação sumária, crimes apenados com detenção. 613 se for apelação ordinária nos crimes apenados com reclusão. Aí vai ter parecer da procuradoria, vai ter voto do relator, vai para o revisor pedir data de julgamento. Ela vai ser depois que o relator fizer o relatório, abre vista para o revisor e o revisor pede data de julgamento da carta testemunhada. Sim. Sim, não, da mesma forma, se ele denegou a apelação com esse fundamento, a carta está devidamente instruída, ele julga a carta como se fosse a própria apelação. E aí, se for não unânime desfavorável ao réu, cabe o quê? Embargos infringentes. Ou se ele julgar só a carta dizendo que ela não está instruída, ele manda subir a apelação. O mesmo exemplo que nós referenciamos aos outros artigos. Por quê? Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, há quem discorde disso, viu? Que fala que quando ele obsta o recurso de apelação, caberia recurso em sentido estrito também. Mas eu estou fazendo uma interpretação bem literal e a doutrina sustenta essa questão. Por quê? A carta testemunhável diz quando o juiz não denegar o recurso ou, embora receber, obstá-lo a mandar para o tribunal. Então, quando o juiz denega a apelação, não recebe a apelação por qualquer motivo, o inciso 15º do artigo 581 diz que cabe reze, quando o juiz denegar a apelação. Ponto final. Então, o juiz denegou a apelação, não cabe carta, cabe reze. Agora, o juiz recebeu a apelação, embora não remeteu a mesma para o tribunal. Eu posso falar que cabe reze nessa hipótese? Não, porque não está previsto no artigo 581 quando o juiz obstar seguimento da apelação. Só fala quando o juiz denegar. Ele não recebe a apelação. Nesse exemplo que eu dei, eu falei que o juiz recebeu a apelação, porém obstou o seguimento da mesma para a instância superior. Então o recurso cabível é a carta testemunhável com fundamento no artigo 639, inciso 2. E se ela tiver devidamente instruída, o tribunal vai julgar a sua carta testemunhável como se fosse o próprio recurso de apelação, dando provimento à apelação ou negando provimento à apelação. Ou seja, você já ganha uma etapa, porque se a sua carta não está instruída, ele diz o quê? Ah, não, você está certo, o juiz não deveria ter segurado a apelação aí. Manda subir a apelação que nós vamos analisar. Dou provimento na carta para esse fim, só para subir a apelação. Ou o juiz está correto lá e não obstar o segmento, pouco provável que socorra, mas ele o quê? Negaria provimento à sua carta e o seu recurso ficaria obstado. É absurda essa hipótese, né? Mas seria uma decisão que o tribunal poderia fazer. Ou a sua carta não tem elementos necessários para que o tribunal possa analisar, ele indeferia liminarmente a sua carta. Isso é possível, não impeça que você proponha novamente. Tudo bem sobre essa questão? Não na carta, né? Mas aí você poderia utilizar um mandato de segurança, né? Que ele tem caráter absolutamente residual e só tem cabimento quando não couber nenhum outro recurso previsto na legislação recursal. Aí você utiliza o mandado de segurança, porque aí estaria ferindo um direito líquido e certo seu, não amparado por habeas corpus ou habeas data, por ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou no exercício da função pública. É artigo 1º da Lei 12.016 de 2009 e artigo 5º, salvo engano, inciso 69 da Constituição Federal, que trata do mandato de segurança, mas absolutamente em caráter residual, porque eu não posso falar, o juiz denegou minha apelação, então ele feriu um direito líquido e certo que eu tenho ao duplo grau de jurisdição, eu vou entrar com mandado de segurança. Não, o recurso cabível é recurso em sentido estrito. Nós temos um recurso nominado no Código de Processo Penal. Denegou o recurso em sentido estrito. Agora eu entro com mandado de segurança. Não, carta testemunhável. E aí, se denegar a carta testemunhável, de qualquer maneira, o diretor ou não remeter, você pode comunicar ao tribunal, ele avoca. Mas se isso não ocorrer, você pode entrar com mandado de segurança contra a ilegalidade praticada pelo ato diretor, indicando o mesmo, o diretor indicando o mesmo como autoridade coatora. Nesse caso, entendo desta maneira, tá? Que o mandado de segurança é sempre residual, quando não tiver nenhum recurso cabível
na legislação processual penal, aí sim você poderia utilizar o mandato de segurança. Mandato de segurança. Tudo bem, pessoal? Entendo ter esgotado a matéria aí da carta testemunhável. Tudo bem? Deu para ter uma noção sobre esse recurso, que é subsidiário, né? Pouquíssimo utilizado, né? Que às vezes por simples petição você consegue resolver isso. O juiz obstou a apelação. Você faz uma petição, excelência, a apelação está parada, remeta-se a apelação ao Tribunal de Justiça nos termos que determina a lei. Mas o cartório, imagina em processo físico, o cartório esqueceu o processo lá depois das razões e contra as razões,